Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Passos de Notáveis podcast aqui no Passos de Notáveis. Hoje eu trouxe uma pessoa ilustre, essa pessoa aí que tem 21 anos, jornalista, coisa assim maravilhosa essa pessoa. Bom, e antes de vir aqui conversar com ela, nosso recadinho aqui super rápido, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas. Aqui tá todos os nossos canais aqui do Passos Notáveis. Tem aqui a roxinha, a vermelhinha, o Spotify também, o meu Instagram pessoal e o Instagram do Passos Notáveis, que é @PassosNotáveis. Bom, mas sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Mariana Braga, essa mulher aí incrível que trabalha aí no Correio da Manhã, essa jornalista maravilhosa que agora é âncora também do jornal Correio da Manhã. E bom, quero que você conte isso pra gente, Mari. Fala aí um pouquinho de você. Basicamente você já resumiu, né? Porque assim, eu me chamo Mariana Braga, tenho 21 anos. Eu não gosto muito de me definir pela minha profissão, mas hoje em dia já é uma coisa só, assim. Mariana não é nada sem o jornalismo. E é como você falou, eu sou quase uma jornalista, porque eu ainda não me formei, né? Me formo, se Deus quiser, agora no meio desse ano. Mas já tô no mercado de trabalho. Eu acho que ainda tô, porque eu tô muito recente, né? Tô há um ano e meio no mercado de trabalho. 9 meses na TV Correio da Manhã e agora, como você falou, como apresentadora, como âncora do Correio Petropolitano na TV Primeira Edição. Perfeito. E aí eu vou seguir com a minha listinha aqui de perguntinhas. A primeira é a mais tranquila de todas, né? Geralmente as primeiras são as mais tranquilas, né? Que é como você percebeu que o jornalismo estava entrando assim na sua trilha de vida. Ó, primeiramente quero falar que eu nunca tô nesse lado aqui de ser a entrevistada. Eu sempre sou entrevistadora, né? Então é tudo novo, assim, hoje. Mas falando do jornalismo, eu acho que é uma frase clichê, assim. Eu não escolhi o jornalismo me escolheu. Basicamente, acho que é isso, né? Eu sempre fui muito ligada ao direito, né? Eu sempre gostei muito dessa área, muito pela minha mãe, então eu estava sempre nas audiências com ela, no fórum, ia para delegacia, porque eu estudava à tarde, o meu irmão. Aí, às vezes, ela não podia levar a gente para casa da minha avó, que fica muito longe da minha casa, e o fórum é caminho aqui, né, da minha casa. Então, eu sempre ia com ela para as audiências, então eu estava muito enturmada ali nesse ambiente. Então, sempre falava que eu queria fazer direito, era assim, minha paixão. Além de ser professora de balé também, né? Acho que toda pessoa já quis ser professora de balé e eu sou uma delas. Mas direito ali era sempre a top 1 assim da minha vida. Só que eu nunca pensei em fazer advocacia, né? Ser advogada, porque eu acho que é algo muito parado. E é o que minha mãe é, né? Eu acho muito parado, assim. Aí eu quis ser juíza, delegada, que, né, aquela parada uau, tá no front de tudo. Só que isso no meu ensino fundamental 1 e 2 inteiro. Aí chegou no ensino médio, eu no primeiro ano eu queria fazer educação física, do nada. Eu gosto muito de esporte, né? Eu sou, acho que, assim, bem ativa para essas coisas. Aí eu falei, vou fazer educação física. Aí eu fui olhar a grade da faculdade de educação física. Aí eu vi que tinha química, biologia, as matérias que eu mais odiava na escola. Assim, eu odiava essas matérias. Eu falei, não é minha profissão, porque educação física eu ia gostar da prática só, né? Daquela parte do ativo ali e tal. Agora, de estudar, a teoria, não vai dar pra mim. Aí vem o segundo ano do ensino médio, veio a pandemia, né? 2020, eu me formei em 2021. Aí veio a pandemia e eu não tinha muito tempo de ficar vendo televisão, assim. Eu saía de casa às 6h30 da manhã e chegava em casa às 9 da noite. Eu chegava em casa, tomava banho, jantava e dormia. Essa era a minha vida. Aí na pandemia eu fiquei em casa direto e comecei a assistir televisão. Eu gosto muito de esporte, como eu falei. Aí eu assistia vários programas de noticiário, né, de notícia de esporte e tal. Aí eu falei, pô, por que não fazer jornalismo? E aí, na minha cabeça, jornalismo esportivo no início. Eu entrei na faculdade com essa questão. E assim, eu fui falar com minha mãe, que minha mãe falava pra todo mundo: nossa, minha filha vai seguir meus passos, vai ser advogada, vai fazer direito como a mamãe. Toda orgulhosa. Eu falei, cara, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu desisti de fazer direito e quero fazer jornalismo, né? Tipo, nada a ver não, mas, né, um caminho um pouco diferente. Aí eu falei pra minha mãe super de boa, falei, Marina, vai onde você se achar mais feliz, onde te fizer mais feliz. Enfim, aí eu acho que quando eu decidi, foi quando eu falei com a minha avó, que a minha avó por parte de mãe, da pandemia, no final da pandemia já, quando o lockdown começou a diminuir um pouco, fui encontrar minha avó, aí eu falei, vó, vou fazer jornalismo. Aí ela veio toda, eu não esperava essa reação dela, ela virou.
Nossa, Mariana, era o meu sonho fazer jornalismo, assim. Eu, desde sempre, quando eu era mais nova, essa idade, eu queria muito fazer jornalismo, mas ela morava aqui em Petrópolis, eu não tinha faculdade aqui, e ela não tinha condição de ir para outra cidade, ou, né, onde fazia o jornalismo onde tinha. E o pai dela também não ia deixar ela morar longe, aí ela nunca fez jornalismo. Aí ela falou assim, Mariana, você vai realizar o sonho que eu sempre tive. Desde então, eu não só realizo o meu sonho, mas como o da minha avó. E acho que o jornalismo entrou na minha vida assim. Eu não escolhi ele veio até mim, eu acho. Basicamente isso. Sim. E como que era pra você? Você comentou que você ia nessas audiências com a sua mãe e tudo mais. Como que era esse sentimento, essa experiência de estar lá, vendo a sua mãe atuando ali como naquela audiência ali? Pra você, como que era? Pô, eu gostava muito. Ela era tipo uma inspiração, assim, porque era uma parada. Pô, eu era muito pequena, então eu não tinha muita noção. Pra mim era todo mundo ali celebridade. Juiz era tipo, uau, juiz. É como se fosse algo muito distante de mim, assim. Hoje em dia a gente tem contato com o juiz a toda hora no jornalismo. Mas eu achava o máximo, assim, para as audiências, para delegacia. Até hoje, minha mãe, às vezes, por exemplo, teve um sábado desses aí, tava em casa, e aí era 2 e pouca da manhã, eu tava dormindo. Aí minha mãe me acordou, Mariana, quer ir lá na 106 comigo? Que o cliente dela tinha sido preso, enfim, alguma coisa assim. Aí ela me chamou, 2 e pouca da manhã, eu dormindo, fui, levantei, acordei. Eu acho o máximo, assim, essa parada de. Eu sempre gostei muito dessa parada de polícia, criminal, assim, algo mais extremo. Então, o direito eu acho que tá aqui no meu coração ainda, tá dormindo. Mas ele tá aqui, gosto muito dessa área também, e muito pela minha mãe, com certeza. Isso é muito legal. Eu já quis ser policial por causa de um personagem que eu fiz no ensino médio. Não, mas eu acho muito maneiro. Essa parte, Ai, assim, tá no front. É porque é muito perigoso, né? Mas acho muito sim. maneiro. Sim. Eu acho que foi por isso que eu escolhi teatro, porque eu tava com tantas ideias pra fazer de faculdade, né, da formação, porque eu queria ser cirurgiã, queria ser ginecologista obstetra, queria ser veterinária e queria ser advogada. Daí eu já pensei em ser coveira, pensei em muitas coisas, assim. Aí eu falei, não, eu Que tenho que. isso? Eu tenho que. Aí eu falei, pô, eu tenho que focar em alguma coisa. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer teatro, porque dentro do teatro eu consigo fazer todas as profissões. Aí foi por isso, também por isso que eu Exato. escolhi teatro. Exatamente. Pô, é bem legal. Aí eu falei, não, aí. Pô, é bem legal. Mas ser coveiro. Tinha um amigo meu, tinha um amigo meu na escola que queria ser lixeiro. Agora, coveiro, eu nunca escutei. Pô, eu queria muito ser coveira quando eu tinha meus 8 anos de idade. Porque assim, meu pai. Meu pai já me teve com uma certa idade. Né? Quando eu nasci, meu pai já tinha 50 e poucos anos. Uhum. E aí os amigos dele eram tudo idosos já. Então eu fui crescendo e era tipo assim, era casa e cemitério, sabe? Uma Uhum. coisa e depois outra coisa. Porque era a cada semana uma pessoa morria, assim. Aí eu fui pra lá pro cemitério e tal. Aí eu achava o máximo, assim, quem tava trabalhando lá pra colocar os caixões dentro da cova. Aí eu falei, não, pô, um dia eu quero ser coveira assim, igual eles e tal, não sei o Meu Deus, quê. tia. Dá pra ver que desde pequena o parafusinho aqui é solto. Imaginação da criança, né? Como Ih, tá travando só um pouquinho aqui a tua chamada, Mari. isso uma- Oi? Oi, tá conseguindo me ouvir? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Mas acho que é. Não, Tô. acho que tá. É porque tá dando um delayzinho aí, tipo, você fala, né, aparece você falando, aí depois que Acho que aparece a é. tua voz. Pode ser? Pode ser sim. Ué? É, a internet aí pregando uma peça aí na É, gente. pra mim, você. Uhum. É bom que dá pra cortar. Sim, sim. Ai, que ódio dessa internet.
Ai, eu detesto quando fica assim. Nossa, Né? é muito ruim, muito ruim. Deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu ver se eu acho um cabo aqui pra conectar por cabo. Peraí. A internet tá boa, porque tem ninguém. Ai, que ódio. Eita, cacilda. Beleza, acho que agora vai. Peguei um cabo aqui pra ver se dá pra conectar por cabo. Pra ver se melhora. Ou melhora de vez ou piora de vez. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, parará. Tá conseguindo me ouvir? Cadê? Peraí, tá mudando aqui. Eu não sei o que é pior, se é por Tá. Wi-Fi ou se é por isso Ah, daqui. Tá me ouvindo? qualquer coisa eu posso colocar aqui no 5G também. Tô. Tua imagem tá um pouco travada ainda, mas tô te ouvindo. Então eu não sei se por cabo é melhor do que pelo Wi-Fi. Eu coloco aqui no 5G ou tá certo? Não, tipo, pra mim o teu coisa tá bom. O problema aqui é o meu Wi-Fi aqui mesmo. Deixa eu ver se vai melhorar alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, tá travando pra caraca. Tá, né? Agora a gente tá voltando. Ah, agora tua imagem melhorou. Pô. Tá vendo? Você falou o quê do meu Wi-Fi? O quê? Não, tô falando que o meu Wi-Fi, ele. Eu tô testando aqui pra ver se com cabo melhora do que com o Wi-Fi aqui. Que eu tô pelo notebook, aí dá pra ter essas duas opções. Agora dá pra. Eu ia botar meu notebook, mas eu vi que tava descarregado em cima da hora. Aí eu falei, putz, Não, tá tranquilo. Tá conseguindo me desisti. ver bem? Tipo, me ouvir E bem agora e tá tal? bom, ó. Tô, agora para de travar. Agora eu Beleza, tô. beleza. Bom, então, vamos continuar. É. Tá. Aí tá falando negócio de coveiro e tal. E aí eu era uma criança meio parafusinho a menos que dá pra perceber. Ah, mas eu acho que desde quando a gente é criança, a gente tem uns sonhos assim meio mirabolantes de profissão, né? Eu queria ser professora de balé, não é nada demais. Mas era algo que eu via minha professora, eu gostava muito de balé, eu fiz. Comecei balé com, sei lá, 2 anos e meio. Então, eu achava o máximo a professora de balé, as crianças. Eu sempre gostei muito de criança também, né? Então, acho que é por. E eu queria ser professora de balé de criança. Ainda tinha esse adendo ainda. Pô, muito bom, muito bom. E assim, acaba que o jornalismo ele também tá em tudo, né? Não só, tipo, não só ser uma jornalista, mas, tipo, você consegue ir em lugares, assim, que você talvez queria ir antes, só que como uma outra profissão, mas o jornalismo te abre essas portas aí, sim, também. Exato. Exato. É, então, tipo, quando eu fui escolher jornalismo, eu não tinha muita noção, assim, da profissão em si. O jornalismo que eu falei me escolheu, então, depois que eu fui pesquisar sobre, eu não pesquisei sobre para escolher a profissão. Eu escolhi a profissão depois que pesquisei sobre. Então, assim, realmente tem muita coisa. É um leque, assim, muito grande que te proporciona algumas coisas que normalmente você não consegue. Igual, por exemplo, você vai num show. Aí você vai conseguir contato com o artista, o cantor do show, porque você vai entrevistar o cantor.
Então, tipo assim, é algo que você, como uma pessoa só assistindo, muito difícil você conseguir, como uma fã, ir lá entrar no camarim pra tirar uma foto. Só que com a sua profissão, com a minha profissão, eu posso pedir pra entrevistar e tietar, né? Sim, sim, pô, aí, né, a gente consegue ter esses meios assim que a gente consegue ir em lugares que talvez, né, tipo, sem a deriva, assim, né, que a gente não teria essa oportunidade de ir, né? Com E certeza. teve algum momento, né, que a gente tá falando tanto dessa questão de escolher e de ir, mas teve algum momento que você pensou em desistir da profissão? Não, porque assim, como eu escolhi muito em cima da hora, né? Em nenhum momento eu desisti de jornalismo, assim, desde que eu entrei na faculdade, tem 4 anos já. Nenhum momento, eu acho que pelas experiências também que eu tive foram muito positivas, tanto quando eu comecei no meu outro emprego e agora na TV Correio da Manhã. Todas as experiências foram muito boas, assim, as pessoas com quem eu trabalhei, porque às vezes não é nem só a profissão em si, mas às vezes o ambiente que você está inserido no mercado de trabalho te faz desanimar, te faz querer parar. Pô, não é isso que eu quero, mas é tudo oposto pra mim, assim. Eu me sinto atualmente realizada. Eu sei que ainda tô muito no início, mas nunca pensei em desistir, não. É, isso é bom. E qual a matéria dentro do jornalismo que mais te marcou? Xiii, cara, então, das que eu já fiz, deixa eu pensar. É porque, assim, eu acho que as matérias que eu mais gosto de fazer são matérias factuais, matérias de problema. Porque assim, você tem contato com pessoas que realmente estão passando por algo, sabe? Não é só você pegar uma matéria de, sei lá, alguma coisa da prefeitura, alguma coisa assim, e fazer e ponto. Não, é algo que a pessoa tá realmente passando. Tem um personagem ali, tem alguém. É igual, por exemplo, eu fiz uma vez um vazamento de gás lá no Valparaíso. Nem era pra eu ter ido, assim, tinha acabado de chegar na redação. Aí a Rafinha Mariana, tá tendo um vazamento de gás. Cheguei 11 horas, 11h30 começou o vazamento de gás. Tendo um vazamento de gás lá no Valparaíso, vai. E eu fui, assim, eu cheguei lá, eu não sabia nem o que tava acontecendo, não sabia nada, assim. Essas pautas que você não sabe nada, você só vai. São as que eu mais gosto. Que você chega lá, igual um cego um tiroteio e você acha o mundo, assim. E aí, a casa do lado de onde estava o vazamento de gás era uma senhora que morava. Aí eu fui falar com a senhora, nossa, a senhora, ela ficou toda feliz por eu estar ali, por eu estar. Além de você conversar para você, perguntar o que aconteceu, como é que foi a situação do vazamento de gás, como é que foi para as pessoas, o que estava acontecendo na hora que começou o vazamento de gás, como é que foi para a senhora. Além disso, ela ainda começou a desabafar, falando que ela tinha, pô, problema de saúde, que ela não estava aguentando ficar ali, que ela estava muito nervosa, ela tremendo. E aí, inclusive, depois eu encontrei com ela na rua, assim, eu esqueci dela, coitada. Então, é muita coisa que a gente faz, muita gente que passa pela nossa vida, e eu tava lá no centro gravando. E aí uma senhora com um senhor do lado veio, me parou assim, lembra de mim? Aí eu fiquei assim uns 30 segundos em choque. Falei, meu Deus, o que eu falo pra ela? Aí ela virou pro marido e falou assim: ela que foi lá em casa no dia do vazamento de gás. Eu falei, é ela então, do vazamento de gás. Aí lembrei na hora, ela me abraçou, me agradeceu por aquele dia, por ter conversado com ela, acalmado ela, porque o marido dela não estava em casa. Então, assim, eu acho que essas pautas com algo que você realmente tá ali em contato com outra pessoa, direto, igual outra que eu fiz também em relação a uma encosta, assim, um muro que tava caindo em cima da casa da senhora. A senhora mora, ela, a filha e as netinhas, né, duas crianças. Aí eu fui entrevistar ela, ela começou a chorar na entrevista, falando que morre de medo de dormir ali naquela casa, porque tem medo da encosta cair em cima da casa e, enfim, vários problemas além disso. Então, eu acho que essas pautas são as que mais me marcam. A pessoa depois vir agradecer por ter resolvido, ou sei lá, pelo momento só. Acho que são essas que eu mais gosto de fazer. As que são piores de fazer, né? Que você tem que ter coração além de tudo. Mas eu acho que o resultado depois compensa, né? Sim. E teve alguma assim que te marcou nessa questão muito positiva de agregar muito assim na sua carreira? Com certeza, eu acho que é a de Três Rios, da eleição que eu que fui cobrir, né? Fui eu, Jonathan, Richard e os cinegrafistas. Eu acho que eu tava no início, né? Como eu falei, pouca experiência, eu tinha vivido pouca coisa ainda na profissão em si. Nunca tinha participado de alguma eleição, porque no meu antigo trabalho a gente não cobriu a eleição para prefeito aqui, né?
E aí eu cheguei na TV Correio da Manhã em março, então eu não peguei a eleição também lá. E aí a eleição de 3 suplementar, eu acho que agregou, tipo, muito na minha carreira, porque era tudo diferente. A gente estava em outra cidade, acontecia tudo errado para no fim dar tudo certo. E eu acho que essa foi uma das que mais, eu acho que de experiência, assim, que eu mais aprendi. Mas eu acho que todas elas a gente aprende um pouco, né, assim, e marcam muito positivamente, porque são várias experiências diferentes, vários caminhos diferentes. Então acho que todas elas marcam a gente de cada forma, mas essa em específico agregou muito, porque e política também é uma coisa que eu domino 100%. Agora que eu tô gostando mais de política, eu sempre achei. Claro, é muito importante a gente saber de política, mas eu nunca gostei muito de me aprofundar porque eu acho o mundo muito polarizado. Então, acaba ficando chato, né? E aí, essa com certeza de política foi a que eu mais aprendi, porque não era uma área que eu conhecia tanto também, né? Sim, isso com certeza. E teve alguma pauta assim que você teve que se segurar assim no choro pra não chorar junto com a pessoa que tava ali conversando junto contigo? Cara, eu acho que essa, da senhorinha, porque foi assim, ela falando das netas, que as netas ficam. Ela falou que a neta fala assim: vovó, eu não quero dormir aqui, eu tô com muito medo, vamos embora, eu quero dormir na rua. E a senhorinha começou a chorar, e aquilo. Eu nem sabia mais o que perguntar, sabe? Você perde tudo, você não. Você fica em choque, você não tem palavras, você não tem reação, você só para e pensa, realmente tem muita gente que tá passando por coisa muito difícil que a gente nem imagina. Eu acho que essa sim foi uma das mais difíceis, porque ela. E ela não chorou, só chorou. Ela chorou na entrevista, a entrevista parou, ela chorou comigo depois, então essa foi bem complicada não se emocionar, porque acaba que a gente pega um pouco a dor do outro, né? Quando a gente tá fazendo algum material ainda mais sobre isso, assim, a gente acaba pegando um pouco a dor da pessoa e não tem jeito. Sim, e teve alguma que acabou meio que te sacudindo assim pra mostrar a realidade da vida? Olha, acho que desde que eu fui assim em loco. É porque a gente faz muita matéria que a gente não vai até o local, a gente não fala de fato com a pessoa, né? A gente faz. Então acho que assim, que eu fui até o local que eu falei com a pessoa, acho que ainda não, mas com certeza vai ter e vão ter várias, mas eu acho que ainda não me lembro assim de nenhuma especificamente que deu um choque de realidade, mas de vez em quando eu vejo algumas pautas lá da TV que eu fico, nossa, realmente tem isso, realmente acontece isso, a gente nem faz nem ideia. E você é uma jornalista assim que é mais opinativa, de opinar sobre as coisas que tá acontecendo, né? Dependendo assim da pauta e tudo mais. Ou você só reporta mesmo, você só fala o que de fato tá acontecendo sem ter uma opinião ali formada ali, Ah, né? então, nós como jornalistas a gente tem que dar opinião imparcial. A gente não pode tender para um lado nem para o outro. Mas é claro que em off, assim, a gente dá a nossa opinião, né? Não tem jeito. Mas na hora que vai dar realmente a matéria, a gente tem que dar transparente, sem ir para um lado para o outro. Então, acho que nesse caso, assim, eu não sou muito de opinar, não. Mas em off ou em outros momentos, eu gosto bem de falar, então eu gosto da dar minha opinião sempre também. E ainda falando de matéria, né? Qual a matéria assim mais duas, né? Qual foi a matéria assim que mais te deixou muito feliz de fazer? Igual que foi a que te deixou mais triste também de fazer. Cara, acho que a matéria que me deixou mais feliz de fazer foi a matéria do Rock the Mountain. Porque, assim, era uma matéria, um evento que eu queria muito ir. No passado eu não fui, ano retrasado, né? Agora. Eu não cheguei aí, eu nem lembro por que que eu não fui. Eu acho que quando eu fui comprar o ingresso já tinha esgotado, não fui. Aí chegou a oportunidade de quem vai? Eu, pô, Tassi, eu vou. Eu falei pra chefe, né? Aí ela. E tava chovendo, inclusive, assim. Mas, pô, eu gostei muito porque a gente não só. A gente também. É assim, a gente não curte só o show, a gente também só não trabalha. A gente faz tudo junto. A gente fala com pessoas, igual lá no evento tinha uma área TEA, né? Uma área de descompressão. Tinha várias coisas legais, diferentes. Então a gente acaba curtindo, mas também trabalhando ao mesmo tempo. Então essa foi a que eu mais fiquei feliz em fazer, porque era uma pauta que eu tava querendo muito fazer. Então, juntou o útil ao agradável, com certeza. E a pauta que me deixou mais triste de fazer, cara, eu acho que todas essas, assim,
de problema que envolve a saúde, a integridade da pessoa, com certeza eu fico mal em fazer, porque é algo que é quase questão de vida ou morte, né? Tipo, igual essa da casa, tô tocando nessa tecla porque foi o que mais me marcou, assim. Mas era literalmente questão de vida ou morte, porque se a barreira caísse, ia cair em cima do quarto das netas, né? Das crianças. Então, literalmente estavam correndo perigo. E é essas pautas, assim, que vai muito além só da matéria em si, mas fala muito da história da outra pessoa. Eu acho que essas são as que me deixam mais, sei lá, sem estômago, né? Vamos colocar assim. Essas são as mais complicadas, com certeza. Sim. E o que foi que o jornalismo, assim, te ensinou nessa questão de ser humano, assim? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tá vendo de fora, a gente só vê o produto pronto, assim. A gente não vê tudo que a gente passa para chegar até aquele material, né? A gente não vê o que realmente a pessoa tá passando. Então, acho que isso da gente ir até um local e ver o problema da pessoa, conversar com a pessoa igual. Eu já fui em algumas manifestações aqui sobre concursados de educação, enfim. E eles falam, cara, eu não tenho nem mais o que comer em casa, porque eu me programei para uma coisa, aconteceu outra, e eu não recebi, eu não tenho nem o que comer. Então, acho que isso com certeza me faz acordar um pouco para a vida também. Você perguntou ali, agora eu lembrei dessa. Porque realmente tem gente que depende, tipo, literalmente o ganha-pão da pessoa e aí a pessoa não recebeu ainda o pagamento, enfim. E aí ela participa da manifestação e com certeza fica me falando isso de que não tem que comer, fizeram vaquinha para ajudar ela a comprar coisa, enfim, para casa. Eu acho que isso me ensina muito, todo dia me ensina muito a ser alguém melhor, a ajudar sempre o próximo. E nesses casos é o que eu mais gosto de fazer, porque é isso, eu gosto muito de ajudar o próximo e com a minha profissão, às vezes, eu consigo fazer isso igual hoje. O meu porteiro aqui do meu condomínio me ligou. Eu levei um susto, inclusive. Me ligou pedindo ajuda para fazer uma matéria, uma reportagem lá de uma situação que ele tá passando com a mulher dele. Aí eu. Realmente, a gente pode ajudar o próximo, sabe? A gente tem esse, entre aspas, poder de tentar, pelo menos. A gente não pode, a gente não tem domínio de tudo, mas a gente pode tentar buscar uma solução para o problema, né? A gente consegue chegar mais fácil nas autoridades, nas pessoas competentes né, que fazem os serviços. Então, acho que isso de poder ajudar o próximo, com certeza, é o que mais me ensina a ser uma pessoa melhor e um ser humano de verdade, né? Sim, isso com certeza. E como é que você lida com toda essa responsabilidade, assim, você sendo uma mulher assim tão jovem já dentro do mercado de trabalho, como é que você lida com todas essas responsabilidades? Porque tem muita responsabilidade, né? A gente sabe que tem muita coisa assim nas nossas costas que a gente precisa lidar com essas situações. Como é que você lida, assim? Cara, eu vou te falar, nem eu sei. Eu acho muito complicado mesmo. Eu sou muito nova, eu entrei no mercado. Eu acho que eu até entrei um pouco tarde no mercado de trabalho, porque eu comecei no mercado de trabalho em 2024. Eu entrei na faculdade em 22, então poderia ter começado com 17 anos a trabalhar, né? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos, então. Mas é muita responsabilidade, assim. Acho que a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com tudo, a dominar tudo. Eu tava até falando com um amigo meu, porque a nossa profissão, a gente quase não pode errar. Porque, por exemplo, algumas matérias que a gente faz de informação, uma coisa bem mais séria, a pessoa que tá do outro lado vai acreditar fielmente no que você tá falando. E se você erra, acabou com a sua credibilidade, né? Então, assim, é você viver literalmente no limite sempre, não pode errar. Claro que todo mundo erra, todo mundo ser humano erra, mas você tem que fazer o máximo para não errar, não pode errar, que senão você vai crucificado, né? A gente vê hoje em dia, ainda mais agora com a internet, todo mundo é crucificado, é julgado, horrores. Então, ainda mais jornalista, essa parte é bem complicada, né? Com essa parte da mídia, enfim, das redes sociais. Mas é isso, eu acho que é você sabendo separar as coisas também, tipo, você saber separar trabalho, saber separar momento de lazer, momento de descanso. Mas é difícil também, sabe, pensar nisso de momento de descanso, porque você tá 100% conectado a tudo o tempo todo. É igual, eu tava até falando com uns amigos meus, eu tava na rua um tempo atrás, aí eu tava na 13 de maio, inclusive, lá com a galera, e aí aconteceu um acidente na 13 de maio. E eu não tava trabalhando, era fim de semana, eu não tava. Só que a nossa profissão pede pra eu ir lá
fazer registro e tal, para depois reportar para as pessoas que teve um acidente na 13 de maio, por exemplo. Então, assim, a todo momento a gente está trabalhando, a gente está conectado, a gente está recebendo informação a toda hora, sendo bombardeado, não só o jornalista, mas como todo mundo. Então, é muito difícil desligar, né? Você realmente se desligar de tudo. Então, acho que essa parte de responsabilidade é uma das mais complicadas, né? De saber lidar com tudo. Mas eu acho que, assim, a gente vai indo, a gente vai levando, a gente vai aprendendo a lidar com as responsabilidades. Assim como tudo na vida, a gente tem que aprender, né? E a gente vai se moldando a isso igual. Comecei o jornal, tenho 9 meses na TV, né? Como eu falei, e já peguei a apresentação do jornal. É uma responsabilidade, assim, imensa para alguém com tão pouco tempo, né, na TV. Mas fiquei muito feliz, óbvio, porque galera, eu vejo que a galera tem confiança em mim, né, que confiam no meu trabalho, que gostam do meu trabalho. Então, essa parte também é muito legal. Você tem a responsabilidade? Muita. Sim, mas é gratificante você ver o que você faz todos os dias, alguma hora é recompensado, vamos colocar assim, sabe? Então, acho que isso é bem legal. E falando nisso, já teve alguma matéria ou então né, em uma dessas apresentações que acabou saindo assim do script nessa questão de repente ter uma falha, acontecer alguma coisa assim que às vezes pode até virar um meme assim internacional, nacional, igual que a gente vê esses memes que acontecem, né, no jornal, né, que uma repórter acontece alguma coisa, né, enquanto a repórter tá ao vivo ali. Tipo, já aconteceu alguma coisa assim contigo? Cara, eu acho que algo grande assim, não, mas eu lembro que de vez em quando a galera da redação fala, isso daí renderia pro Virei Jornalista. Então eu acho que algumas coisas que eu faço, falo, são pérolas, com certeza, mas eu não lembro de nada assim tão chocante que aconteceu. Eu acho que não pode acontecer, né? Porque eu comecei agora como apresentadora, já tinha apresentado algumas vezes quando a Rafa tava de folga, enfim, férias, mas isso com certeza deve acontecer. O jornal é ao vivo, então ao vivo tudo pode acontecer. Mas erro assim de, sei lá, tá falando alguma besteira e isso vazar, ainda não. E como é que você lida assim com o erro técnico, né? Só pra contextualizar as pessoas que estão assistindo a gente, pode acontecer, né? Eu e a Mari, a gente trabalha junta, eu opero o jornal dela. E aí, por exemplo, aí acontece igual que aconteceu aquela sexta-feira 13, que não foi uma sexta-feira, mas que Ah, foi super caótico, que as coisas não estavam lá para eu poder colocar no ar, e aí acabei te deixando sem querer ali rendida. Como é que funciona isso assim para você que tá ali nessa linha de frente? cara, então, pra ser bem sincera, eu acho que eu sou muito tranquila em tudo, assim. É porque tem muitas coisas que não estão ao nosso alcance, né? Não tem como a gente resolver aquilo naquele momento. Não era. Eu tava ali só, então eu tava por você, vamos colocar assim. Então não tinha como que eu fazer. Então eu acho que pensando nisso, eu fico muito tranquila, assim. Eu penso que tem que embromar ali, jornalista, a gente tem esse dom, vamos colocar assim, de enrolar, de, sei lá, começar a falar algumas coisas e tal. Então acho que eu bem tranquila. Para vocês do Master ali, que eu acho que é mais complicado, que o caos está acontecendo. Eu, no estúdio, não sei o que está acontecendo. Eu tô ali, só vejo que entrou matéria errada, ou entrou alguma coisa errada, ou não entrou alguma coisa, né? Igual aconteceu também. Mas é isso, a gente tá ao vivo, a gente tá suscetível a acontecer esses erros, assim, esses problemas técnicos. E eu lido, acho que da melhor forma. Como eu falei, não tem muito o que fazer, esperar ser resolvido, ou então, igual, teve um dia que o TP não tava. A pessoa que tava no TP, né, não era o Jadir, inclusive, que opera, o Jadir tava de folga, alguma coisa assim, e era outra pessoa que tava que eu não tava acostumada. Então, assim, tava tudo errado o TP, já tinha falado a frase ainda tava ali, enfim, tava bastante confuso essa parte. Aí eu ficava toda hora, desce TP ou ajeita, tudo. Só que não tem muito o que eu fazer, né? Basicamente é isso. Não tô ali mexendo no TP, então não sou eu que posso resolver. Eu só vou falando e dou uma enrolada, né? Igual acontece, já chama a matéria direto. Enfim, é isso. É questão de enrolação e saber lidar com situações adversas também. Importante. E uma pergunta mais, vamos dizer assim, uma pergunta bonita agora, uma pergunta fofinha, assim, né? Como é que a Mariana do passado
ela reagiria sabendo que a Mariana do futuro atualmente assumiu um jornal, assim, que agora ela é âncora do jornal, ela apresenta, é apresentadora de um jornal. Olha, eu acho que a Mariana do passado não ia entender nada. A Mariana do passado, ela ia ficar assim, que isso, gente? O que que tá acontecendo? Ela não queria ser juíza? O que que ela tá fazendo na televisão? Acho que é mais ou menos essa ia ser a minha pensamento da Mariana do passado. Mas a Mariana do passado um pouco mais recente, né? Quando eu decidi que eu ia fazer jornalismo, eu acho que ela não ia acreditar, não, porque assim, é muito pouco tempo, né, pra você pegar uma responsabilidade tão grande. Muito pouco tempo, não só na TV, mas no mercado de trabalho em si, atuando oficialmente como jornalista. Então acho que. E nem formada sou também, né? Então acho que isso com certeza é outro ponto que pesa bastante. Mas eu acho que não ia estar acreditando e muito feliz com tudo que está acontecendo hoje, atualmente, na minha vida, com certeza. E a Mari do presente, o que, que ela tem para falar pra Mari do passado? Cara, a famosa frase nós conseguimos comigo não ia rolar, né? Porque não era algo que eu sempre quis, então não ia rolar. Mas eu acho que é só ter calma que vai se encaixar, vai tudo seguir o trilho. Eu nunca fui aquela pessoa que ficava desesperada. Nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque no ensino médio a gente tem muito isso, né? Que tem aquela pressão de você ter que decidir o que você vai fazer, ter que escolher o que você vai fazer. Eu nunca tive muito isso, mas eu sempre fui meio insegura, sabe, com algumas coisas, e principalmente é o meu futuro que tá em jogo, né? Que tava naquela época, hoje em dia tá já atualmente, mas. Então, assim, é pra ela ficar calma, tudo vai se ajeitar, tudo dá certo no final. E muitas coisas aconteceram sem ela nem imaginar, e com certeza eu acho que isso que a Mariana do passado teria que ouvir, tem que ouvir, né? Perfeito. E é verdade aquilo que as pessoas falam que todo jornalista acaba tendo uma voz própria para poder relatar uma matéria, né, fazer um ao vivo. Nossa, com certeza. E eu acho que eu já tô pegando essa entonação. E aí os meus amigos ficam pra morrer comigo, assim. Até meu vocabulário, eu acho que deu. Eu acho não, com certeza elevou um pouco mais, né? Uma parada mais séria, assim. Então, eu tô falando com eles, eu tô falando de outra entonação, falando com uma outra. Pausar de forma diferente quando eu falo. Mariana, para, você não tá no trabalho, você não tá no jornal, você não tá. E fico, gente, eu não sei mais, eu não consigo, eu não. Sabe? Então, acho que com certeza você aprende isso um pouco na faculdade, mas eu acho que você só realmente aprende. Ainda, claro que eu não tô aprendendo, a gente continua aprendendo sempre, mas você só realmente tem noção de como é que você tem que lidar com a sua voz só na prática mesmo, com certeza. Mas isso tem total, assim, de um outro jeito pra você falar, uma outra entonação, total. Quando você teve essa primeira experiência, assim, de fazer uma outra entonação, como é que foi, assim, para você essa experiência, assim, esse sentimento? Cara, a experiência foi meio complicada, porque eu falo muito rápido, né? Todo mundo sabe que eu falo no 2x sempre. Então, o primeiro passo era desacelerar. Literalmente era falar mais devagar. A entonação começa por aí também, de você interpretar o texto falando, né? Isso a Tassi fala muito, a nossa chefe, minha chefe fala muito que por exemplo, você vai falar uma matéria feliz, você fala rindo, você não lê o off, né? O texto sério. Você, com um sorriso no rosto, você lê o off, você lê o texto. Então, assim, eu acho que são algumas técnicas também, e aí eu acho que eu fiquei meio, nossa, tem que falar muito pausado, eu não tô acostumada com isso, de dar entonação, de dar vida, né, àquele texto. Isso é complicado também, inclusive. Mas aí foi meio estranho, assim, a primeira vez que eu tive que falar. Fui corrigida algumas vezes, inclusive, né, a gente vai sendo moldada com o tempo, mas é, acho que aí foi isso, foi uma sensação meio estranha, muito diferente do que tava acostumada, mas depois acostuma. E tem algum momento, assim, do trabalho onde você coloca muito de você ali? Hoje em dia com o jornal, eu acho que é montando o roteiro. Porque eu vou montar o roteiro, eu monto do jeito que eu quero, assim. É claro que a gente tem que seguir a regra, né, ali do jornal, mas é uma parada minha, né? Assim, então eu acho que onde eu dou mais de mim é quando eu tô montando o roteiro para entregar o jornal. Acertar certinho as matérias, escolher cada matéria, a ordem de cada matéria, isso é muita responsabilidade também.
E eu acho que é a parte que eu mais, assim, tô ali de presente. Em todo momento eu tô presente, assim, mas o momento que eu mais foco mesmo, assim, é quando eu tô montando um roteiro atualmente, com certeza. E o que você jamais abriria mão, assim, hipótese alguma, na sua profissão de jornalista? Que eu jamais abriria a mão como jornalista? Cara, eu acho que é, quando alguém, tipo, hoje em dia tem muito, né? Oferece pra você alguma coisa, eu acho que é o meu caráter, né? Vamos, a resposta direta. Meu caráter, a minha índole, porque hoje em dia tem muita mídia suja, vamos colocar assim, sabe? Então eu acho que essa parte de você tem que ser profissional. Então eu acho que o meu caráter é uma parada que eu não abriria a mão de forma alguma na minha profissão como jornalista. E tem um tema específico, assim, dentro do jornalismo, das matérias, assim, que você mais gosta, assim, de fazer, em relação até escrito mesmo, ou então falado ali, gravando off e tal? Cara, eu acho que pra gravar off são as matérias mais leves, né? As matérias assim, mais tranquilas, que é algo mais. É, mais leve, não é uma parada tão séria assim. Então acho que esses off são os que eu mais gosto de gravar. Mas mais gosto de fazer são as matérias mais sérias. Tirania do destino, não. Eu prefiro falar uma coisa e fazer outra, né? Eu prefiro fazer as matérias mais sérias, com certeza ali as mais polêmicas, as mais graves, as que dão mais repercussão, as mais sensíveis. Essas, tipo, factual, assim, né? Como eu falei, é que você vai, assim, igual, teve uma vez. Minha segunda. Igual, uma parada que me marcou, assim, muito. Acabei de lembrar disso. Eu tinha 2 semanas na TV. 2 semanas. E aí, era março, então tava muita chuva, né? Aqui na cidade tem muita chuva. E o Cláudio Castro, governador, ia vir para Petrópolis. Só que assim, a gente descobriu isso em cima da hora. Eu saí às 6 horas, meu horário era de meio-dia às 6, e era já 5h45, assim, já era beirando pra ir embora. Eu tava na rua gravando um negócio. Meu celular tava no modo avião, inclusive. Eu não tava recebendo mensagem, porque tava chegando tanta mensagem porque tava chovendo em tal lugar, tal lugar. Tinha milhões de alertas, avisos, aquilo tudo. Então tava me atrapalhando a gravar o material. Eu botei no modo avião e consegui gravar. Aí quando eu tirei do modo avião, tinha a produtora me ligando desesperadamente, mais 50 ligações, mensagem. Mariana, cadê você? Sobe na redação. O Uber tá chegando. Gente, era uma sexta-feira, minha segunda semana sexta-feira. Gente, mas o Uber tá chegando? 5h45 eu tô indo embora, Uber. Aí eu subi. Quando eu subi, eu recebi a bomba. Eu não tinha experiência ainda, assim, sabe? Porque no meu outro trabalho, eu não tive muita experiência em loco, indo pros lugares, fazer matéria assim mais, sabe? Era uma coisa mais leve, assim. Então, eu subi, a minha produtora virou: Mariana, você vai agora pro Corpo de Bombeiros, porque o governador Cláudio Castro está chegando e ele vai dar uma coletiva de imprensa. Vai, Uber tá chegando, ele toma o cartão e vai. Cara, o meu chão abriu, eu entrei no chão e falei: eu vou ficar aqui. Porque assim, eu não tava preparada pra isso, sabe? Primeiro que era uma sexta-feira, né? Final de serviço, falei. Aí eu entrei em desespero, assim. O Uber tinha chegado já, inclusive eu subi pra descer. Eu desci pro Corpo de Bombeiros. Só que assim, eu acho que foi uma das experiências que eu mais gostei. Mesmo que eu tenha esquecido, né? Agora eu lembrei. Mas foi uma das que eu mais gostei, porque literalmente me colocou no fogo. Vai. Sem saber nada, sem saber o que eu ia fazer, sem saber pergunta nenhuma, porque você. Eu acho que a parte que você aprende muito, que é uma parte que eu tinha dificuldade, era a pergunta. Que pergunta que eu vou fazer? E aí eu entrevistei coronel, entrevistei, pô, prefeito, entrevistei todo mundo, assim, foi uma parada bizarra. Os quartéis todos mobilizados por Petrópolis, estava muita previsão de chuva. Cláudio Castro veio, participei da coletiva de minha primeira coletiva de imprensa, inclusive, marcante também. Enfim, eu acho que assim a gente aprende também, né? A gente vai no fogo. Eu cheguei na redação de volta para entregar a matéria, era 11 e pouca da noite, assim, tipo, chovendo pra caramba, cidade, todo mundo, um monte de lugar já alagando, eu na rua, né? 11 e pouca da noite. Mas essa eu acho que foi uma dos dias que eu mais. Eu fiquei em choque, né? Fiquei mais desesperada, mas foi um dos dias mais
tipo, hoje eu acho que eu aprendi muita coisa. Eu só pensava isso. Porque foi tanta experiência nova, tanta coisa que eu não. Sabe? Então acho que essa foi uma das que eu mais gostei. É isso, eu acho que quando você vai pro fogo, que você realmente aprende. Né? Eu sou dessas, eu gosto de mergulhar sem saber a profundidade do lago, é isso. Você vai e depois você descobre. E foi basicamente isso. Essa pauta foi, eu gostei muito. Show. Perfeito. E tem uma outra pergunta também, que é como é que você se prepara pra fazer esse tipo de matérias, assim, ou não tem nem tempo pra se preparar pra poder ir e tal? Então, não tem tempo de se preparar para ir. Basicamente é isso. Você só vai. Você, com o tempo, você já nem precisa de preparo mesmo. Assim. Eu só me preparava no Uber. Quando eu tava a caminho, eu tava mentalizando que ia dar tudo certo, né? Que não tinha por que dar errado, por que eu ficar nervosa, tensa, apreensiva, insegura, com medo. Falava palavras positivas e ia pesquisando informações. Porque a gente não pode fazer uma pergunta rasa numa coletiva de imprensa sobre chuva em Petrópolis com o governador, sabe? Você não pode fazer uma pergunta assim, ah, governador, a chuva. Não, tem que ser algo, sabe, embasado. Então, pesquisas e pesquisas e mais pesquisas no caminho. E é isso, você se prepara indo, pesquisando as coisas, as informações mais chocantes. E depois é só no teu feeling mesmo e vai. Tem muito preparo, não. Inclusive, inclusive tem uma pessoa que você se inspira muito dentro do jornalismo. Cara, tinha. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer jornalismo esportivo. Que era a galera que eu assistia do jornalismo esportivo. Hoje em dia, assim, pô, eu gosto muito da Renata Vasconcelos, de Sandra Nemberg, né? Enfim. Mas nada tão. Nossa, eu preciso ser ela, sabe? Eu acho que eu tenho que construir o meu. Claro que a gente tem que olhar muito para as pessoas que estão acima da gente pra gente ir aprendendo com elas. Mas não tem ninguém em mente, assim, agora, né? Que é uma inspiração master do jornalismo. Bom, e a gente tá falando aqui muito da Mariana jornalista, essa Mariana aí que carrega aí um jornal nas costas. Mas quem é a Mariana pessoa que muita gente não conhece? Cara, Mariana Pessoa. Mariana Pessoa é uma pessoa muito extrovertida, que fala muita besteira, né? Uma pessoa que, apesar de parecer séria, inclusive muita gente acha que eu sou super séria, né? Tipo, ficando na rua séria, cara fechada. Mas muita gente acha que eu sou séria, marrenta, aquela coisa assim. Sou totalmente o oposto. Eu acho que eu sou extrovertida, eu gosto de falar muito, assim. Eu gosto de ouvir também bastante as pessoas, as histórias das pessoas, que as pessoas vivem. Sou uma pessoa, pô, muito feliz também, né? Tem esse ponto, hoje em dia é bom falar de saúde mental, então acho que sou muito feliz, uma pessoa muito realizada, enfim. Acho que é mais isso, é uma pessoa muito leve também, muito solta, totalmente, totalmente eu, assim. Dá pra ver. Pô, nessa entrevista aqui dá pra ver total, inclusive. E quais foram as experiências de vida que você teve, assim, que você mais. Que te deixou, assim, uma mulher forte, uma mulher que é essa mulher extrovertida, que é essa mulher que tem muito carinho pra dar, essa pessoa ilustre, sabe? Tem mil e uns elogios aqui pra você, mas Cara, aconteceu algo assim que te deixou, vamos dizer assim, que foi um ponto de virada na sua vida? eu era muito pequena, né? Essa questão que eu vou falar agora, eu era muito pequena, mas com certeza carrego marcas até hoje, que foi quando minha casa pegou fogo total, assim. Isso com certeza foi a virada de chave da minha vida. 100%. Me fez ser forte. Mesmo muito pequena, não tinha nem sabia o que era ser forte, né, na real. Mas mesmo sem saber, eu fui. Então acho que isso com certeza foi virada de chave. Mas eu também acho que minha família é muito unida, é todo mundo muito amoroso. E eu acho que a gente passa o que a gente recebe, né? Então eu acho que isso também com certeza conta muito pra eu ser quem eu sou hoje. Você já teve experiências com pessoas assim que são completamente opostas a você? Nessa questão até de não querer ser agradável, porque assim, né, foi até um bate-papo que eu fiz com a Evelyn, né? E quem tá assistindo a gente pode ir lá no
ir lá no YouTube lá do Passos Notáveis para poder ver o bate-papo que eu fiz com ela. Mas a gente estava falando sobre essa questão de gostarmos de ser pessoas que as pessoas gostam de ter por perto, né? E você é uma dessas pessoas que a gente gosta de ter por perto, que a gente gosta de conversar, que a gente gosta, né, de falar um monte de besteira, assim, e saber que você vai abraçar a besteira e vai falar mais besteira ainda, e aí a gente vai ficar Eu sou essa rindo, pessoa, né? sabe? E aí, já teve alguma experiência, assim, isso com certeza, mas qual que foi a experiência que mais te marcou, onde você chegou pra ser extrovertida, pra ser até pra, sei lá, fazer uma brincadeira assim, bem leve, bem suave, e a pessoa não levou nada assim na esportiva. Cara, eu acho que isso acontecia muito na escola. Na escola tinha galera muito diferente do que eu era e que eu continuo sendo, obviamente. Então, não sabiam separar, eu acho, também os momentos. E aí eu chegava toda, igual de manhã, assim. Tem muita gente que de manhã não funciona, de manhã não consegue. E eu funciono em qualquer momento, assim. Eu sou eu de manhã, tarde, noite. O mundo tá desmoronando atrás de mim e eu tô sendo eu. Inclusive na escola, falando da escola, a professora minha virou pra mim e falou assim: Mariana, não sei como é que você consegue. Minha professora nem tinha me dado aula ainda, porque era do nono ano pro primeiro ano, e aí teve o conselho de classe dos professores, né, pra falar de cada aluno passando dessa fase pro ensino médio. Aí a professora, todo mundo gostava muito dela, inclusive a Bianca, professora de geografia. Todo mundo gostava muito dela, assim, na escola. Eu também, ai, minha professora preferida, já nem tinha sido aula com ela. Ela parou, assim, no corredor uma vez, ela já me conhecia. Mariana, como é que você consegue estar sempre rindo e não parece que você tem um dia ruim? Nunca parece que você tem um dia ruim, assim. Todo mundo chega com 1000 problemas e você tá sempre ali à disposição. Eu falo, cara, eu tenho 1000 problemas, assim como todo mundo tem. Só que eu tenho que saber separar pra onde eu preciso levar esses problemas, sabe? Assim, eu preciso entender o que que eu vou fazer tem um problema, beleza. O que que eu vou fazer com esse problema, sabe? Então, e eu prefiro levar a vida de forma leve, com problema, sem problema, enfim. Então, acho que é isso. O mundo pode estar desmoronando e continua. E eu acho que na escola acontecia muito isso, né? De alguém bem rabugento, bem chato. E atualmente na minha profissão também, a gente recebe muito não. A gente quer fazer alguma coisa, não quero, não posso falar, não quero ser identificado, Inclusive o povo fala. Terror do jornalista, do repórter. Terror total. Que a gente sai com uma energia de tipo, nossa, é, vou falar com pessoas e chegar lá na rua. Oi, tudo bem? Bom dia. Quer falar comigo? Não. Tem gente que nem para pra falar com você, assim. Então você sai de um jeito que você chega na redação até, sabe, sem energia. De tão sugada que você foi, de tanto não que você recebeu. Tanta gente mal educada que tem hoje em dia. Eu entendo que todo mundo tem compromisso, tem correria, né, total. Mas não cuide você ser educada, sabe? Eu acho que o básico do ser humano é você ter educação e empatia. E é isso. E aí eu acho que isso com certeza suga muita gente e tem que saber. É aquilo, é você não jogar no outro o que você recebeu também, né? Enfim. Uhum. Isso com certeza. Bom, e o que o jornalismo em si, aí voltando para essa parte assim, só pra gente poder fechar essa questão do jornalismo, o que ele leva muito pra sua vida pessoal, assim. O que eu levo do jornalismo pra minha vida? Cara, eu acho que tudo, porque eu acho que o jornalismo já. Não existe uma Mariana sem jornalismo mais, então. Mas eu acho que essa parte de empatia é uma das coisas que eu mais aprendi. Eu sempre fui uma pessoa muito empática, mas com o jornalismo a gente aprende muito porque você vê muitas realidades diferentes, muitas coisas diferentes. Então eu acho que a parte de empatia ali, de você ser empático, Porque às vezes, igual eu falei, às vezes sai uma coisa na mídia, mas tem tanta coisa por trás daquilo que só a pessoa que estava ali, né, o repórter, o cinegrafista que estava ali mesmo, sabe o que aconteceu. Então, muita gente olha já, nossa, mas essa pessoa tá reclamando disso e tal. Só que se você for olhar atrás, o que essa pessoa tem, o que essa pessoa carrega, é muito mais coisa. Então, você tem que ter empatia pelo próximo, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais carrego, assim, do jornalismo. Falando do lado do coração, né? E do Aham. lado do jornalismo técnico, é a parte de falar. Do jeito que fala, do jeito que se comporta também, né? Se é uma pessoa mais séria, centrada, assim. Não séria, séria, mas
pessoa mais sabia responsabilidade, enfim, essa parte mais técnica. Sim. E qual o conselho que você gostaria muito que uma pessoa tivesse te dado quando você começou na faculdade? Deixa eu pensar um conselho. Cara, o conselho é. Vai ter muita gente falando besteira, te tentando botar sua profissão, né? Você e sua profissão pra baixo, te diminuir, falar que, pô, não vale nada hoje em dia, que é muito ruim. Mas você tem que, não pode dar trela pra isso, faz o seu, foca no seu. Tenta fazer sempre ser o melhor no que você tá fazendo, que você vai colher bons frutos, bons resultados mais pra frente. Perfeito. E você sente falta de algum conselho que não te deram, mas que você queria muito que tivessem te dado lá atrás? Eu acho que é isso que eu acabei de falar, né? Porque você entra na profissão, você já entra, mal você começa. Nossa, mas escolheu o jornalismo, coitada. Nossa, mas, sabe, todo mundo querendo acabar com o jornalismo no Brasil, no mundo. Sempre falando um monte de besteira. Acho que é isso, é não dar muita trela pro que as pessoas falam. Fazer o meu, acho que ninguém nunca me falou essa parte pra eu ignorar, mas eu sempre ignorei, então não senti tanta falta, mas é uma parte que demorei a colocar isso na minha cabeça, com certeza. Bom, e aí, né, a gente já tá indo mais pra parte do final do nosso bate-papo. Se você pudesse entrevistar qualquer pessoa, seja ela viva ou falecida, qual seria essa pessoa que você gostaria muito de entrevistar? Cara, eu ia entrevistar o meu artista, meu cantor favorito. Assim, na real, que é o Justin Bieber. Só que eu não teria capacidade, eu acho, de entrevistar ele. Porque eu ia ficar tão, meu Deus, ele tá na minha frente, eu ia ficar tão em choque com aquilo que eu acho que eu não ia conseguir entrevistar, mas é um sonho, assim. Nossa, meu Uhum. maior sonho é entrevistar ele, com certeza. E pra você, qual que é o maior poder assim que o jornalismo tem? Cara, eu acho que é bem clichê, hein? Eu acho que é informar a pessoa, assim. É porque hoje em dia a gente tem muita. Informar a verdade. Hoje em dia a gente tem muita gente tentante jornalista, né? Que você vê aí nas redes sociais, agora com a internet. Todo mundo posta qualquer coisa, falando qualquer coisa, e a pessoa vai ali procurar uma fonte confiável. Hoje em dia é difícil a pessoa fazer isso, inclusive, mas você tá ali como jornalista para informar a pessoa de forma verdadeira, transparente. Acho que com certeza é o principal, assim, do jornalismo. Com certeza. Perfeito. Hum. Bom, acabaram as minhas perguntas aqui, mas você vai ter que vir aqui novamente no Passos Notáveis, porque eu adorei muito te ter aqui. Você é uma pessoa ilustre, eu gosto muito de você, tenho um carinho muito grande por você. E aí a gente vai ter que. Você vai ter que voltar aqui pra gente fazer mais perguntas, fazer mais bate-papos. E aí dessa vez, quando você já tiver teu diploma na mão, poder esfregar assim, ó. Tá. Tipo assim, gente, ó, beijos no ombro, tá? Porque agora eu sou de fato uma jornalista no Assim, eu papel. acho que não muda muita coisa. Não vai mudar muita coisa, assim. Sim. Porque já tô fazendo tudo que um jornalista de verdade faz. Mas ter ali o diploma, com certeza é uma realização, então é de fato uma parada que eu almejo muito e espero. Esse ano, esse período vai ser TCC. Enfim, pernas pro ar, literalmente, caos, mas vai dar certo, tomara. Ah, sim, com certeza. Você é uma pessoa que você é muito inteligente, você é muito sagaz naquilo que você faz, você, pô, vai gerar de letra. Você vai ver só, você vai gabaritar esse TCC. Pô, vai, obrigado, muito obrigado. Tô torcendo pra isso. Bom, confio muito no teu potencial, Mari. Valeu, obrigado. Obrigado, de verdade. Bom, o Passo de Notáveis aqui, ele tem duas perguntas finais de sempre. Na verdade, são três perguntas sempre, assim, né? A primeira é para falar um pouquinho de si. E as duas últimas, né? Que eu finalizo com essas duas últimas. A Uhum. primeira é moleza, que são as suas considerações finais para o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer primeiramente o convite. É minha primeira vez participando de um videocast, né, um podcast bem legal. Como eu falei, eu nunca estive nesse lado de ser a entrevistada. Sempre fui eu que tirei a melhor coisa
da pessoa, né? Entrevistas, perguntas. Então, bem interessante, gostei bastante de estar aqui do outro lado, vivenciando o que as pessoas vivenciam quando eu tô, né, do seu lado, que você está fazendo agora, mas agradecer muito o convite, agradecer o carinho também, dizer que é recíproco, muito obrigado, sucesso pro seu projeto, torcendo muito para que dê tudo certo, que você continue brilhando aí. Muito obrigada. Sucesso para nós. É isso. E a segunda pergunta, que também é molezinha, mamão com açúcar aí, é qual a pessoa do seu meio de convívio que você me indicaria para fazer um bate-papo comigo aqui no Passo de Natal, igual que você tá fazendo comigo também? Ó, você está entrevistando alguém da redação da televisão. Eu acho que tinha que entrevistar alguém do jornal impresso. Então eu acho que tinha que ser a Leandra Lima, que ela é tudo, assim, ela para mim é uma artista completa. Então eu acho que você deveria entrevistar ela, ela é modelo, ela atua, ela é jornalista, ela escreve muito bem, então eu recomendo a Leandra para você. Perfeito. Eu vou falar uma coisa que eu posso falar da Leandra, porque ela é minha melhor amiga, assim, fora das telas, né? Eu já chamei essa pessoinha já desde quando eu comecei no podcast. Ela Não, sempre dá uma desculpa inacreditável. falando que, ai, que eu não posso, ai, hoje eu tô atolada, hoje eu tenho ensaio, porque a gente que é artista, a gente só vive de ensaio, né? Nossa, mas eu sofro. Vamos falar da Leandra aqui rapidinho. Eu sofro com a Leandra. Porque a gente quer marcar de sair, não posso, ter ensaio. A gente quer marcar, não posso, ter ensaio. Caraca, e ano passado ela se apresentou, linda a apresentação, inclusive. Mas qualquer coisa que a gente queria marcar com ela no dia, impressionante como é que o destino calhava no dia que a gente tinha que fazer alguma coisa, era ensaio. Eu entendo também ela não tá podendo vir, mas vou te ajudar a trazer ela aqui, pode ficar tranquila. Vou Tá começar a bom. cobrar ela junto com você pra ela ver. Porque eu Ou acho que assim, então, as pessoas têm que ouvir um pouco a história dela e ela tem tudo sim, pra brilhar aqui também. sim, eu tô tentando. Só falta eu fazer um bate-papo com ela no meio da madrugada. Que aí ela vai ter tempo. Ela... Presencial. Exatamente. Sequestra lá no jornal, faz presencial, porque aí ela não tem desculpa. Exatamente, vou ter que fazer isso, porque senão a bichinha não vem. Nossa, ela é tinhosa. Aí Pois ela, é. ela sempre convida a gente sempre vai. Ah, tem um espetáculo, a gente vai no espetáculo. Ah, tem um negócio, a gente vai no negócio. Aí quando a gente chama, não posso ter um ensaio. Leandro, ó, Pois é. te adoro, te Beijo, amo, mas é Leandra. tudo Amo você verdade. também. Exato. A gente tá aqui falando as verdades. A gente admira muito você, por isso que a gente quer te ver aqui, mas tem que fazer um esforcinho, né, Exatamente. Leandra? Querer, Leandra. Exatamente, Leandra, vamos querer. Vamos colocar um crop de reagir. É isso aí. Mari, faz o teu jabá aí das tuas redes sociais, para as pessoas poderem te seguir também. Ó, sou um pouco low profile. Mas o Instagram, a única coisa que eu tenho é Instagram, né? Se tem Facebook, mas eu nem uso mais o mãozinha, né? O cinegrafista lá da TV que fica, mas tem que ter Facebook. Mas eu não tenho mais Facebook. Meu Instagram é Mariana Braga Rodrigues, que é o meu nome. E essa é minha rede social, não tenho mais nada. Podem me seguir lá, eu vou. Inclusive, eu queria muito fazer uma rede social profissional, né? Que eu acho que super vale você mostrar, assim, o lado profissional da coisa também, dos bastidores. Mas eu não tenho muito tempo, então eu acho que se eu criar, não vou conseguir entregar conteúdo. Aí eu prefiro ficar com a minha conta mesmo, sendo bem low profile, uma coisa assim mais leve. Enfim, de vez em quando eu posto alguma matéria, alguma coisa que eu produzo. Tem um LinkedIn também, né? A Mariana Braga lá no LinkedIn, que eu posto também as minhas matérias lá. Perfeito. Bom, é isso. Não deixe de seguir aí a Mari, essa pessoa maravilhosa que você teve o prazer aí de ouvir ela falando aí um pouquinho sobre a trajetória dela. No mais, Maria, vamos ficar por aqui. Mas muito obrigada aí por ter assistido até aqui junto com a gente, ter rido, chorado um pouquinho. E inclusive, uma última coisa, para quem quer fazer jornalismo, Mari, qual a sua dica aí para quem quer fazer jornalismo? É o que eu falei, mergulha de cabeça sem saber a profundidade do lago. Só vai. Assim, não tem que escutar ninguém falando. Se é o seu sonho que você deseja, se você gosta de falar, gosta de ouvir, gosta de informar, é isso, só vai, mergulha de cabeça, vai no teu sonho. Não deixa pra trás, não deixa pra depois. Ah, depois eu faço. Não, faz, vai, faz. Que você não vai se arrepender, porque tô gostando bastante. Isso aí, bom. Ouviram aí
a voz do jornalismo, né? Então agora é mergulhar de cabeça sem saber a profundidade do lago. Bom, no mais, eu e Mari vamos ficando por aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir o Instagram da Mari, seguir aqui, tá tudo aqui ó, embaixo aqui no Passos Notáveis, tem aqui a roxinha, vermelhinha, Spotify, o Instagram do Passos Notáveis, que é @Passos Notáveis. E no mais, nos despedimos por aqui e até o próximo Passos Notáveis Podcast. Beijo, tchau, tchau. Já